Shalom, shalom, boa noite a todos. E hoje é um podcast muito especial. E por isso, segura aí o teu coração. Vamos falar de adoração com um grande adorador. E eu gostaria de convidar você a compartilhar este podcast com muitas pessoas. E também eu quero apresentar nessa noite o pastor João Júnior, que já esteve conosco, é da Unidade em Cristo no Recreio. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, nesta casa, neste bate-papo, neste encontro. E o nosso convidado de honra, e é uma honra para a gente ter este grande adorador, que é o pastor Juliano Som. Honra para mim também estar entre preciosos irmãos, graça e paz a todos. Que o nosso tempo hoje possa ser abençoador. Amém. Sim. Então, é claro que diante de um adorador, o assunto tem que ser adoração. 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 E eu começo com... Eu gostaria que você se apresentasse, né? Sim. E depois eu tenho a minha pergunta. Pastor João também tem. Bom, me chamo Juliano Som, nascido e criado em São Paulo. Gente boa. De São Paulo tem que ser gente boa. Filhos de imigrantes coreanos, casado com a Daniele, pai do Lucas, Felipe e do Mateus. E hoje vivendo essa realidade de igreja, como pastor, tendo esse privilégio. E a minha pergunta é, como não pode deixar, hoje nós temos um mundo gospel bem ativo. Sim. As coisas mudaram, as pessoas, a motivação das pessoas de irem atrás de uma adoração é bem um pouquinho distanciada do que Jesus falou, né? Que ele disse que ele viria buscar e estava procurando adoradores em espírito e em verdade. E hoje eu vejo uma busca mais por ídolos do que por adoração. Eu gostaria que você falasse o que você pensa disso. Uau, quando a gente fala de adoração, e às vezes eu sou chamado para congressos de adoração e muitas vezes eu percebo uma associação da adoração e do louvor ou da entrega de louvores, de cânticos ao Senhor. O louvor, o cantar ao Senhor, as expressões em forma de cânticos ou palavras podem sim fazer parte ou fazem parte da adoração, mas não definem a adoração. Às vezes a gente ouve falar, né, num determinado momento, no encontro, agora nós vamos adorar ao Senhor. Mas a adoração eu entendo que é algo muito mais abrangente. Né? Sim. O homem ele só passa a adorar porque o Senhor ele se revelou. Né? E hoje nós passamos a conhecê-lo por meio da sua palavra. E portanto, eu entendo que a adoração, ela é a nossa resposta, ela é a resposta do homem diante dessa revelação. Então, adorar, na sua forma mais íntegra, é essa resposta que nós damos ao Senhor mediante a sua revelação. Então, se adorar é responder à revelação de Deus, então eu segurar na mão da minha esposa ou abraçá-la pode ser adoração. Né? Eu em casa lavar a louça, né? Adoração. Levar meus filhos para passear no parque, gastar tempo com eles, adoração. Ou seja, tudo que venha a ser uma resposta por conta dessa realidade do Senhor que se manifestou é adoração. Então a pergunta que a gente tem que fazer é: como ministros de louvores ou como aqueles que estão na música, na medicina, no ensino, em qualquer área que seja, né? A gente olha para os músicos, para os ministros de louvor e a gente alguns, né, olham para eles de forma diferente, mas estamos todos, né, debaixo dessa realidade do sacerdócio universal. Somos todos, né, estamos todos num mesmo barco, digamos assim, né? Todos temos essa vocação para adorar e é a partir dessa identidade de adorador, então que
todas as coisas deveriam fluir. Então eu estou na música, né? Eu estou ali no louvor, eu estou ali no ministério que nós chamamos do louvor. Como adorador, como devo eu então, né? Qual é a minha resposta diante dessa revelação que me foi dada? Né? Qual seria a minha resposta no louvor, na música? Eu creio que esse deva ser o nosso mindset, a nossa primeira forma de pensar. Eu me lembro que ao longo dos anos, né, compartilhando de momentos com amigos, né, de momentos de ministração e tudo mais, viagens, e muitos assim passam a nos enxergar porque somos músicos ou como referência, intérpretes, ou porque escrevemos como artistas, né? Artistas, né? Mas você cristãos. A palavra artista gospel acha um termo inapropriado para aqueles que ministram louvor e adoração? O artista é aquele que, na sua definição mais básica, é aquele que lida com a arte. Né? Sim. Então, nesse sentido, sim, né? Porém, o que eu vejo algumas vezes acontecendo é a inversão das identidades, né? Porque a nossa identidade primária é de adorador. Sim. Né? Somos adoradores, somos filhos, somos embaixadores de Cristo, representantes de Cristo nesse mundo que não tem a Cristo. Então, essa é a nossa primeira identidade. E, muitas vezes, quando adoradores ou ministros assumem uma identidade primária de artista, mas não de artista como quem lida com a arte, mas artista no sentido do mundo secular. Sim. Que são pessoas que chegaram, que estão ali, que recebem a adoração, né? E não dão a adoração. Recebem a adoração. E isso é uma temática que, inclusive, eu já mencionei em algum lugar, porque a gente olha para o mundo artístico secular, de forma bem generalizada, né? A gente percebe que a alma das pessoas, né? A gente percebe o holofote, é tudo muito lindo, os DVDs, as músicas, mas quando você vai pro pessoal, olha para os grandes ícones da história da música, artístico, você percebe é muita tristeza, quebranto, não é a realidade que eles põem, né? Não é, você percebe preenchimento da alma em outras drogas, isso e aquilo, e uma você insatisfação crônica. Você percebe que existe uma insatisfação, por mais que elas sejam quem elas são. E aí eu fico pensando, fico imaginando, né? A gente que não tem essa projeção que esses ícones tiveram, mas a gente tem alguma projeção e vive momentos de euforia, passa por situações aqui e ali, e graças ao Senhor nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo permite que a gente consiga passar por aqueles momentos de inseguranças, de euforia, de altos e baixos, aquilo que eles não têm, né? Mas uma coisa que a gente percebe que muitas vezes acontece é que a gente percebe essas figuras ao longo da história recebendo adoração. Sim, monumentos assim mesmo. Elas recebem a adoração do povo e se alimentam da adoração do povo. Então eles fazem um evento, o show foi bom, ficam bem. O show não foi legal, ficam lá embaixo. Receberam críticas, ficam mal. São celebradas, ficam bem. Então elas se movem. Parece que o estado da alma tem muita relação com a adoração que elas estão recebendo ou não. Porém, o ser humano, ele não foi criado para adorar, para receber a adoração. Sim. Ele não foi. O ser humano não tem estrutura para receber a adoração. Só Deus. Então, quando o ser humano recebe aquilo que não foi feito para ele receber, o que acontece? Ele quebra. Ele não aguenta essa glória. Só Deus tem glória, só Deus tem estrutura para receber. O homem, ele é incapaz de viver na expectativa constante dos adoradores.
E isso é fácil entender, não é? Porque quando os talentos são muito bonitos, que é Deus que dá. Sim, Só que o problema é que o homem não sabe lidar muitas vezes com o talento. Ele se encanta com ele mesmo, às vezes. Esse é o risco. Sim. E quando, por exemplo, a pessoa que tem uma oratória fantástica, ela vai se apaixonar por ele mesmo. A pessoa que tenha o dom que Deus deu para compor a música, ou para cantar, ou para seja o que for, com uma linda voz, ele pode correr o risco de se apaixonar por si mesmo. Então, ele acha que é ele, mas não é ele. Deus deu para ele. Sim. Como está escrito, né? Sim. Você não tem nada que você não tenha recebido. Então, tudo que é bonito na gente, nós recebemos de Deus. E aí, eu fico pensando em Bezalel. Bezalel, quando Moisés começou a receber o projeto do tabernáculo, era um adorador. Só que o nome de Bezalel já fala, né? A sombra de Deus. Bezalel ele tinha uma capacitação dada por Deus, a habilidade para mexer com ouro, com todos os metais, todos os tecidos, todo tipo de material. Não era só metal, era madeira, era tudo, absolutamente tudo. Seria tão fácil. Só que eu acho que Deus mandou os pais dele colocarem o nome de Bezalel, que eu não recomendo ninguém ao colocar no filho. Para botar uma pessoa, né? Bezalel. Mas eu acho que Deus colocou na mente dos pais. Coloca o nome dele de Bezalel, para Bezalel sempre lembrar que ele deveria estar à sombra de Deus, porque é isso que significa o nome dele. Olha, se você ficar na minha sombra, o seu talento está protegido de você mesmo. Senão você vai se corromper com o talento que eu te dei. Então eu olho Bezalel, eu não vejo o cara se encantando com ele mesmo. Sim. Eu vejo ele sempre lembrando que é a sombra de Deus que ele deve estar. É o problema, né, que muitas vezes da alma não está madura o suficiente, né, para quando a exposição, né, é um problema não só dos adoradores que louvam nos púlpitos pelas igrejas, mas também até mesmo dos próprios pastores, muitas vezes, né, a gente vê pastores líderes, né, não só pastores, mas quando eu digo pastor é porque as pessoas em evidência, né, porque o ser humano é muito daquele que está em evidência. Aquilo que você disse ali é muito interessante, né? Porque como é que está, às vezes no mundo secular, nós vemos pessoas referências e essas pessoas, elas mostram isso hoje mais do que nunca por causa das mídias sociais, né? Que expõem de forma exagerada a intimidade das pessoas, mas as pessoas mostram a intimidade boa, né? Mas como é que está o referencial interno, né? Como é que está isso? E às vezes ela até expõe algo que ela realmente não vive, né? E eu acho que às vezes também os adoradores, né? E por isso que a gente tem que estar sempre realmente, como você disse, sobre o Espírito Santo, porque é ele que não nos dá aquele parâmetro. Porque a própria Bíblia fala, né, que Moisés, ele tinha, quando ele desceu do monte, ele usava o véu que incomodava a face resplandecendo do próprio Senhor, né? Daquela radiação do céu que ele foi exposto. Mas o apóstolo Paulo fala que mesmo depois de não ter mais brilhando, ele continuava usando aquilo como forma de algo, porque mostrar algo que não tem, né? E é muito complicado hoje a gente ver muitos adoradores tentando espremer algo que não existe mais. E aí está a necessidade de nós estarmos buscando algo mais profético diante de Deus, né? Eu creio que Deus precisa, né? Cada ser humano precisa estar realmente tendo essa busca para fazer essa adoração ser aquilo que Deus quer que sejamos em adoradores, né? E eu queria... tem muita música hoje. Estava falando com o Deco, que é do Trazendo a Arca, que é um pastor aqui na igreja, e ele falou assim, dessa mudança, né? Hoje fica em evidência, lançado no mercado um número absurdo de músicas a cada mês. A cada dia, na verdade. A cada dia, né? Cada dia. Quando ele conversou comigo, ele falou a cada mês. Agora a coisa vai acelerando. E eu vejo muitas músicas descartáveis. Sim. Elas fazem sucesso por um tempo e depois caem no esquecimento. Mas eu vejo que as músicas, eu costumo dizer que são as músicas recebidas do céu,
são músicas eternizadas, porque elas vêm do céu, vêm com o selo de validação do céu. Eu sou apaixonada por Amazing Grace e outras músicas que são músicas validadas pelo céu. Eu penso que Vai Valer a Pena é uma música validada pelo céu. Eu gostaria que você falasse um pouco da história dessa música. Olha, a Vai Valer a Pena, eu tive uma pequena participação nela, né? Mas ela é uma canção que eu conheci dentro do contexto da igreja, né? Nasceu ali por meio de alguns irmãos e naquele culto foi algo muito profundo e por isso depois, quando a gente foi gravá-la, a gente fez então fez uma adaptação, a gente fez ali uma participação, mas ela é aquilo que tocou o céu, que resume, né, a nossa expectativa, né? Porque nós somos o povo da espera, né? A partir do momento que o Senhor criou o tempo e promessas ao seu povo foram dadas, nós passamos a ser o povo da espera e nós continuamos esperando, né? Sim. E como quem espera, ou para quem espera, existe uma motivação, né? De que a espera vai valer, né? De que o dia vai chegar quando toda espera, quando toda esperança, toda expectativa ela vai ser cumprida, e quando esse dia chegar, todo mundo vai entender, se não cantar, que valeu, né? Porque a glória do Senhor. Quando aquele dia chegar, a música sempre me leva assim a ver aquele grande dia, que realmente é o que você falou, essa grande espera. Sim. E que hoje tem fugido. De uns anos para cá, eu percebo que as pessoas estão cada dia mais em busca de pregações humanistas e intelectualizadas e cada dia mais amando este aqui e agora. Sim. E eu não estou falando de não e essa estar... música fala de valer a pena a espera, né? Aquilo que vai vir também. Essa expectativa. Nós devemos viver o aqui e o agora, mas não nos apaixonar, senão, eu não sei o que você pensa, senão a gente corre o risco, como lá, quando eles estavam no cativeiro da Babilônia. Sim. E Esdras leva o maior susto quando ele chega no meio do caminho, ele vê que os levitas se apaixonaram pela Babilônia e ficaram. Essa mensagem imediatista, essa mensagem que enfatiza o aqui, o mundo, as conquistas do mundo e tudo mais, me fazem lembrar de uma fala de C.S. Lewis, que é um autor cristão muito influente, e ele disse que quando os cristãos passaram a sonhar, a vislumbrar demais com este mundo, nós passamos deixamos de ter relevância no mundo. Né? E, na verdade, aqueles que mais fizeram nessa terra foram aqueles que mais sonharam pela eternidade. Né? Ou seja, olhar para o nosso alvo, né? Sonhar por aquilo que vem, na verdade não é perda de tempo ou simplesmente, né, andar como quem sonha, mas se a gente de fato pensa na eternidade, sonha com a eternidade, não tem como não desejarmos deixar uma marca, fazermos algo nessa terra. Né? Mas quando nós invertemos isso, quando nós buscamos a terra, né, nós perdemos o céu. Mas quando nós buscamos o céu, nós ganhamos o céu e a terra. Com certeza. Eu me apaixono porque teve um período em que eu estive na igreja, eu nasci na Igreja Cristo Salvo em São Paulo, e depois, quando eu mudei de São Paulo, que eu te contei, eu não tinha a Igreja Cristo Salvo, então eu fui para uma igreja metodista avivada. E ali eu me apaixonei tanto por algumas histórias, e uma delas que lá era muito falado era sobre Hudson Taylor,
e é um grande missionário lá na China. E aí a gente entra no assunto Ásia, que a gente estava conversando aqui em off, e você falou, sou descendente. Eu sou descendente de italiano, você é descendente de coreanos, e o grande avivamento é o que você acabou de falar. Por que eu estou falando de Hudson Taylor, de Ásia? Porque parece que o asiático, quando ele se converte, ele é mais intenso do que o povo latino ou o europeu, porque ele é mais dedicado. Eu acho que vem dessa cultura asiática de disciplina, de dedicação. Então, o que eu vi é que o povo coreano, quando teve a grande explosão de avivamento, através de não, porque ele mudou de nome, né? Era o Paul Young-cho. Ele sempre veio o Paul, mas ele mudou para David, né? Então, quando veio a explosão, Deus usando David Young-cho, o que sempre me relataram é o quanto a vida de oração é intensa. Sim. O quanto eles se dedicam ao jejum, à oração. Esse é o segredo da explosão. E eu gostaria que você falasse dessas experiências asiáticas que são bem intensas, né? A gente escuta, ouve histórias. Eu tive esse privilégio de morar por volta de 5 anos na Coreia do Sul, mas na época eu não conhecia o Senhor. Eu estava ali por outras razões, buscando inclusive trilhar o caminho artístico musical, mas secular, sem conhecer o Senhor. Mas a gente ouve falar, por exemplo, do Monte da Oração que existe lá, que possivelmente é o ponto geográfico na Terra onde mais se elevam orações aos céus. É um monte, parece que é bastante frequentado, né? E é algo cultural, pelo menos até onde eu sei. É cultural do povo oriental, né? Eu mesmo, durante muito tempo aqui em São Paulo, eu participei de uma igreja que foi fundada por coreanos para servir a comunidade. Eu já fui lá. Para servir a comunidade imigrante coreana. São algumas igrejas, que existem em São Paulo, mas na maioria das igrejas coreanas, até onde eu sei, eles têm o culto na madrugada, né? E eu me lembro que o pastor, ele toda manhã, 5 horas da manhã, pregava e ministrava na igreja todos os dias. 5 da manhã, para que às 7 horas os membros da igreja possam ir para os seus trabalhos, né? Depois desse culto de oração. Então a oração é algo culturalmente bastante enraizada, né, na igreja coreana. Eu me lembro até de histórias, relatos de ministros, né, do louvor, conhecidos mundialmente, né, americanos que foram para a Coreia ministrar louvor, mas no louvor os coreanos pareciam que não respondiam muito, né? Até que chegou um momento, numa hora, e falou, vamos orar, e a igreja de repente estava em chamas, né? Ou seja, a correspondência, né, cultural estava mais na oração, e de fato é um povo que ora. Dedicado. Que ora, dedicado, disciplinado. Né? A gente percebe isso na cultura. E enquanto a pastora estava falando sobre essa radicalidade, né? A impressão que a gente tem é que, poxa, eles se convertem e se convertem, né, de verdade. Eu creio que possivelmente uma das razões é porque na Ásia, diferentemente aqui do Ocidente, a nossa herança, né, o berço, porque no Brasil, vamos pegar o Brasil, né, muitos nascem no cristianismo. Muitos nascem nessa realidade. Na Europa, a gente percebeu ao longo dos séculos, muitos nasceram, herdaram essa realidade. E quando você herda uma realidade, nasce numa realidade, e essa realidade muitas vezes não é condizente com aquilo que deveria ser, né? Nessas realidades mornas ou nominais, onde uma criança, imagina, um filho nasce dentro de uma casa que se diz cristã, mas os pais não têm atitudes cristãs. O que essa criança vai entender do cristianismo? É muito complicado, né? Ela montar. Então, agora, num ambiente asiático, por exemplo, na Coreia, onde
a base ou a herança cultural não era o cristianismo. Né? Por exemplo, quando há um pouco mais de 100 anos o evangelho entrou na Coreia do Norte, na verdade, entrou naquela região primeiro. É mesmo? E depois o evangelho ele foi sendo perseguido, né? E chegou ali no Sul, e no Sul ele prosperou, né? Mas ali era algo que não estava na cultura, foi algo de fato novo, né? E abraçar aquela realidade dentro daquele contexto, daquele ambiente de fé diferente, né? Eu creio que promoveu, né? Ajudou a promover essa marca, né? Essa distinção. Eu vejo que assim, a característica do asiático e do povo do Oriente Médio é uma dedicação intensa. Talvez seja até mesmo pela sua consciência de identidade milenar, né? Culturalmente falando, é muito complicado às vezes, né, para nós aqui ocidentais, de compreender certas passagens bíblicas, né? E até eu estava falando isso lá com o pessoal da igreja, no discipulado, Mateus 10, quando Jesus ele fala que não largar pai e mãe não será digno de mim, né? É meio prioridades, até mesmo antagônico, porque tem um mandamento em Êxodo dizendo assim que tem que honrar pai e mãe. Sim, sim. E aí Jesus ele vem e fala, não, você não vai, eu vim para trazer a espada e a divisão. E é justamente por isso, porque numa cultura milenar, na qual eles não quebram, né? Tem aquela coisa de proteção máxima, muitas vezes a pessoa não quer abrir mão de ir contra a própria família. Eu não posso ir contra a minha família. Eu não posso ir contra as gerações que estão ali, né? E aí a pessoa ela tende a querer seguir, né, aquilo. E quando você fala sobre a pessoa que nasce dentro do lar ocidental e vê um Cristo, sabe, que não traz um próprio resultado, é complicado, porque você vai formar uma geração que entende, conhece, mas nunca teve intimidade nenhuma. E por outro lado, quando você tem um povo que rompe total com aquilo, sim, a mesma intensidade e o mesmo grau que eles têm de serem fiéis às gerações passadas, ele passa a ser fiel àquela e passa a ser intenso, né? E ele quer buscar de toda forma, ele quer ser um adorador perfeito, né? Porque ele passa a ter uma novidade, transformação total. Eu entendo dessa forma. Eu fico imaginando o tamanho do impacto de um evangelismo, né? O tamanho o impacto de alguém que vê o testemunho de alguém que nasce no Senhor nesse ambiente de fidelidade, né? De separação, o poder do impacto desse testemunho. Quando a gente vai, por exemplo, para o Novo Testamento e aí, né, para o surgimento dos primeiros discípulos, o que aconteceu ali não foi um rompimento, né? Foi uma ressignificação de expectativas. Na verdade, em Cristo, o Senhor ele trouxe novas realidades que não eram esperadas, por exemplo, em relação ao Messias, né? Era muito mais do que um rei que estava vindo, mas o próprio Senhor, né? E a gente percebe o poder desse testemunho dos primeiros discípulos que abraçam essa nova realidade e trazem então essa transformação, esse novo mundo que nós vivemos hoje. Radical, né? Esse romper radical. Eu acho que literalmente quando você tem um impacto assim profundo, a gente começou falando de adoração, né? Sim. Mas quando nós temos um impacto profundo da pessoa do Senhor e o entendimento é algo que é natural, porque nós fomos criados para adorar. Sim, sim. E quando nós conseguimos uma pequena compreensão dessa realidade de sermos criados para a adoração e entender quem que tem que ser adorado, é algo que vem naturalmente, né? Algo que começa a surgir dentro da nossa essência. Eu acho que
quando a pessoa compreende isso, há esse impacto. E quando não compreende, ele faz racionalmente. E aí que está o perigo, né, de nós sermos religiosos nesse ponto, de sermos adoradores racionais e não adoradores em espírito e em verdade, né? Porque quando Jesus ele fala sobre isso para a mulher samaritana, né, ele também diz uma realidade. Ele fala assim que Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. E verdade é revelação. A palavra verdade ali, ela não tem só um contexto de falar a palavra verdade, mas entender a revelação. Porque verdade ali é você entender o profético. Porque toda vez que o Senhor queria trazer o povo de volta para uma realidade do propósito, né? Porque o nosso propósito é sermos adoradores do nosso Senhor. Toda vez que tem um propósito, Deus chamava o profeta. Toda vez que Israel desviava, levantava um profeta e começava a relembrá-los de quem eles foram, do que aconteceu com eles, para mostrar de novo. E porque falta identidade. Né? E talvez seja até a justificativa do povo oriental, quando ele compreende, eu digo oriental como realmente falando oriental, não só o povo asiático, né? Sim. O oriental ser intenso, né? Por exemplo, uma das vezes que eu fui para a Jordânia em missões, o que me deixou mais tocada foi a conversa com um rapaz, primeiro com um motorista que foi me buscar, ele me contando a história de como ele saiu do Iraque e por que ele saiu do Iraque. E quando eu cheguei, um outro veio me contar a mesma coisa, porque eu estava trabalhando ali com refugiados sírios e iraquianos. A história dos sírios era o Estado Islâmico, saíram em massa. A história dos iraquianos não foi tão radical, mas foi, porque naquele momento carro de som passava na rua e eles tinham opção. Eles não estavam dizendo que iam matar ninguém, não, mas eles tinham duas opções, para ficar em paz lá no Iraque, ou eles deixavam o cristianismo, ou eles, então se não quisessem deixar, então que deixassem o país. Então foi um momento em que saiu em massa iraquianos e de todas as classes sociais, porque eles não poderiam viver ali sossegados se eles não desistissem do cristianismo. E ele estava falando, eu tenho minha profissão, e ele é dentista, eu falei, mas eu tive que deixar tudo para trás por amor a Cristo. Ele falou, meu pai disse que ele preferia um filho morto do que um filho cristão. Então você está vendo o nível de intensidade? Ele deixou a acomodação, ele deixou uma vida profissional estabilizada, e ali a gente ia entregar a cesta básica na casa desses refugiados. E todos ali os iraquianos, eles não eram como eu falei, os sírios saíram, foi uma evasão, um êxodo, todos eles fugidos de uma atrocidade. Eles foram, opção, você quer ficar, mas fica sem o cristianismo. Se não, vai embora e vai sem nada, né? Deixa aí suas propriedades, vai embora sem nada. E eles optaram, vou embora sem nada, mas eu não abro mão de quem eu amo, de quem eu adoro. Aí eu me faço uma pergunta, você acha assim que este evangelho daqui as pessoas fariam a mesma coisa por amor a Cristo? Porque se eu pudesse resumir, eu diria que, pelo que eu tenho visto, parece mais um amor muito parecido com o da igreja de Laodiceia. Uma igreja que acha que tem tudo. Quando eu digo igreja, eu estou falando de generalizando. Então, uma igreja que acha que tem tudo, que sabe tudo e que é ungida, aí Jesus olha e fala, você é pobre, cega, miserável e nua. Né? Sim. Quando a gente vai para os anais da história, quando a gente vai perceber a história do povo de Deus, antes ou no cristianismo também, a gente percebe que de tempos em tempos o Senhor ele sempre vai levantar os seus profetas, de tempos em tempos ele sempre vai trazer realidades para que fazendo com que o povo perceba, olha, vocês são distantes do meu caminho. Né? Então eu creio ser saudável, né? Porque o que precede a queda é a soberba. Então você que acha que está em pé, cuidado para não cair. Então é sempre buscar estar se autoavaliando, avaliando quem nós somos, avaliando como nós estamos vivendo, para
perceber se estamos no caminho do Senhor de fato ou se estamos distantes. Né? Da história, a história nos ensina que é muito saudável e que possivelmente de tempos em tempos nós devemos sim ouvir palavras proféticas que fazem com que nós entendamos o que nós estamos vivendo, se estamos ou não vivendo aquilo que o Senhor deseja. Né? É o prumo de Deus, né? Porque se não tiver o profético para voltar, né? Porque o profeta é aquele que aponta a direção do caminho, né? Sim. O próprio Senhor Jesus tem a revelação de João Batista, né, que ele vem na unção do profeta Elias, né? Jesus diz assim, eu digo mais que Elias já veio, porque eles sabiam que a profecia de Malaquias vinha para que o Messias viesse, porque os maiores embates que Jesus teve foram com aqueles que conheciam a letra da lei, que conheciam a palavra, que conheciam as profecias. E justamente esses não entenderam, né? Sim. Porque não houve aquele total quebrantamento para reconhecer, porque a adoração é reconhecer, né? A adoração é você reconhecer. E as pessoas não, hoje, talvez pela própria soberba, não reconheça, né, que precisa descer alguns degraus para poder entrar nessa dimensão do profético, né? Essa dimensão do que Deus tem para a nossa geração, para realmente um despertar que venha acontecer, né? Eu estou sendo um pouco crítica, né, nas minhas observações, porque eu vejo que, e isso não é de meu domínio, é do seu, a música, mas eu, sendo leiga, eu observo que muitos artistas, eles buscam mais uma fórmula que dá certo do que isso que eu acabei de dizer, algo que vem do céu, Sim. algo que vem, uma música que vem do céu e volta para o céu, Sim. algo que leve o povo, e não uma forma, não, é a música da indireta, é a música é o tipo de ritmo que querem, é o tipo de letra que vai dar certo, que as pessoas gostam. Eu vejo mais por aí. Você sente isso agora? Você é a tua especialidade. Aí é você que é o domínio. Olha, de fato, a gente vive um tempo muito diferente em toda a história do cristianismo, né? E também da música cristã, porque nunca se fez tanto recurso como é possível fazer hoje com música, né? Assim, você olha para a história, né? Você olha para a época da Reforma, enfim, não se fazia fortuna, né? Como se faz hoje. Então isso promove um ambiente, né, diferente, mas também não pode corromper também aquele, vou usar a palavra levita, né? Mas sim, claro. São corrompidos todo mundo, né? A gente percebe ali textos de 1 Pedro, por exemplo, quando fala, né, dos pastores, né, que não devem ser movidos pela ganância. Então envolve a todos, né? Se o dinheiro é a raiz de todos os males, como diz o texto bíblico, então todo mundo está propenso a estar sujeito, né? E cabe a nós, né, cabe a nós termos esse discernimento, né, do que serve e do que não serve, especialmente no contexto do culto público, né? Quando a gente tem essa consciência de isso que... influencia, você não acha que está influenciando demais uma geração hoje a buscar sucessos? Com certeza, né? A gente não... E com isso, de certa forma... Olha só, a gente vive, de novo, tempos diferentes, né? Na época do Senhor, para você, por exemplo, se tornar um rabino, uma pessoa de influência para ensinar, para enfim, ministrar as pessoas, se esperava pela idade da maturidade, que naquela época eram 30 anos. Sim. Né? Sim. Então Jesus mesmo, quando ele começa o ministério, ele começa na sua fase madura, de maturidade, né? Porque é de responsabilidade enorme você ministrar sobre as realidades de Deus para um povo, né? Só que hoje, por exemplo, alguém faz um TikTok. Olha, ou um vídeo ali, um Reels, enfim, né? E aquilo viraliza, e do dia para a noite um jovem de 16, 18,
21 anos, né, ele se vê assim diante de uma influência enorme. Né? Só que aquilo que nós estávamos falando um pouquinho mais cedo, né, é uma influência que vem com pouca maturidade, pouco conteúdo. E eu já ouvi alguém dizendo que quando o sonho é maior do que a pessoa, o sonho mata a pessoa, né? Ela desconstrói a pessoa. Então o que a gente percebe? A gente percebe pessoas fazendo, né, sucesso, né, mas sabendo que nos bastidores, ao longo do caminho, essa pessoa está dando sinais de maturidade, com toda essa influência e influenciando uma geração. E aí você vai perguntar sob qual cuidado, a quem essa pessoa ou essas pessoas se submetem. Porque nós somos chamados para nos submetermos uns aos outros. Sim. E é a beleza da igreja, né? A beleza da comunidade local, sabe? A gente não faz perguntas. Por exemplo, alguém surge no cenário, né? Vamos entender o conteúdo. Não buscamos investigar. A melodia tá legal, então tá legal. A pessoa, poxa, que bacana e tudo mais. Pertence a qual comunidade? E o caráter? Congrega? O que a comunidade diz sobre essa pessoa? Ela tem o testemunho, ela tem o respaldo da comunidade local? Ou essa pessoa vive independente, separada, paralelamente, sério, né? Servindo a igreja sem cuidado? Né? E aí a gente percebe, né, esses movimentos que acontecem aqui e ali, as pessoas em evidências, a juventude tomando como exemplo, seguindo, tendo como referência... com uma facilidade, né? Tendo como referência quem não tem qualificações. A Bíblia é muito criteriosa. Né? Existem qualificações ali muito, muito sérias e muito claras quanto àqueles que são separados, né, para serem influência, para cuidar do povo do Senhor. E é um cenário para a gente prestar atenção. Eu vejo, eu trabalho com emoções, e então eu vejo esse quadro, é um quadro bem preocupante. Por exemplo, falando agora do mundo secular, Michael Jackson. Sim. Talento incrível, voz... tudo. Sim, dança, canta, perfeito, perfeito. Mas totalmente despreparado emocionalmente, com buracos na vida que não eram preenchidos, e se isolou, criou o próprio mundo dele, e até chegar no fim precoce da vida. Sim. E assim eu vejo também muitas pessoas no mundo gospel, porque vicia. O aplauso vicia. Nós temos, então, falando dessa área, nós temos algo que se chama psicoadaptação. Eu me adapto rapidamente. Deus deu essa capacidade, que é para a gente se adaptar com o que é bom e com o que é ruim. Só que hoje, a sociedade doente, ela por exemplo, eu vou ficar psicoadaptada aos aplausos. Mas eu tinha que ter, pela maturidade, a consciência de que tem vaia também. De que tem períodos de aplauso, períodos de vaia, períodos em que eu vou estar em primeiro lugar, períodos em que eu vou estar em quinto, em sexto, em sétimo, em oitavo. Depois eu posso voltar para o primeiro lugar. Como não existe este equilíbrio, este preparo, voltando naquilo que você falou, de não estar preparado emocionalmente, eu vejo, claro que não podemos citar nomes aqui, mas eu vejo exemplos de ruínas, verdadeiras ruínas, vidas arruinadas pelo sucesso. Vidas que hoje estão irreconhecíveis, pessoas irreconhecíveis, que um dia todo mundo aplaudiu, hoje todo mundo, porque é a cultura do cancelamento, é a cultura, porque está tudo muito mais exposto. Sim. E aquela pessoa que um dia você ama, no outro dia você odeia, um dia você é seguidor, o outro dia você deixa de seguir, o outro dia você bloqueia, e nós estamos perto de uma falência emocional no mundo gospel para muita gente, e isso é um verdadeiro risco, né? A gente precisa do evangelho. Verdade. Porque aí você vai saber que Cristo é tudo. Se Ele permitir
que você fique em evidência por um momento, glória a Deus. Se ele quer te esconder, é para a tua proteção. É a mesma coisa que Davi vai brigar. Não, então Samuel estava errado. Eu tinha que estar em evidência agora. Não, Davi nós somos o povo da espera. Davi soube esperar o momento certo para estar preparado. Os 30 anos, famosos 30 anos, para estar preparado. É o que está escrito, né? A herança precipitada, ela é ruína para a pessoa. Né? Exato. É terrível quando a gente vê realmente pessoas que hoje, ontem, estavam influenciando pessoas no Evangelho, hoje estão assim desfocadas, né? Porque eu vejo, quando a gente busca o reconhecimento, né, mais do que qualquer outra coisa, a gente está, de certa forma, trazendo uma adoração para aquilo que você acha que é certo, né? O reconhecimento, porque adorar é reconhecer, né? Eu só adoro o Senhor porque reconheço Ele como o Senhor. Uma verdadeira adoração, verdadeira, é quando você entende e olha para o Senhor e fala assim, eu preciso adorá-lo porque eu reconheço nele que eu sou menor. Né? Adorar vem nesse sentido. E quando a pessoa tende a querer buscar o reconhecimento acima de qualquer coisa, e hoje, o que mais nós vemos hoje, tanto no mundo secular, mas no gospel, é ser reconhecido, né? As pessoas querem ser reconhecidas, ainda mais hoje com a cultura das mídias sociais, querem ser reconhecidas. É uma sanha por esse reconhecimento. Busca de seguidores, busca de isso. Eu costumo dizer, como a pastora acabou de falar, se Deus houver vontade no Senhor para te expor, Ele vai te expor. Se não houver vontade de expor, que Deus seja satisfeito com isso, né? Porque a gente é reflexo do nosso meio. Quando a gente está nessa sanha somente pelo ato, é algo falho, é algo efêmero, passageiro, né? E o Evangelho é algo que é perene, é algo que é permanente, né? A gente precisa buscar realmente, como você disse, né? O Evangelho que venha trazer a diferença, que venha trazer realmente frutos, porque exatamente isso, se não tivermos frutos... E de todas as músicas que você, assim, adora a Deus, qual é a que mais te toca, particular? Olha, assim, eu creio que são momentos. São momentos. A Vai Valer a Pena, ela foi uma canção que ecoou quando nós fomos para o Piauí, para viver toda aquela nova realidade, novo momento. Tem canções, depende do momento. Né? Tem canções que vieram em momentos mais difíceis e que nos ajudam, né? Quando a gente está precisando de consolo. Então, dizer que a gente tem... Bom, se a gente tivesse que elencar, acho que Vai Valer a Pena. Vai Valer a Pena, ela tem um lugar bastante especial. Tudo Bem é uma canção que também ecoa uma vida inteira. É eterna, né? Vai valer a pena, ela eternizou. Tem louvores que realmente te levam para lugares especiais, né? Sim. Eu gosto muito de ter meu devocional, eu tenho uma playlist de devocional. Eu tenho uns louvores que eu coloco e eu sempre, quando eu começo a orar, eu louvo antes. Coloco louvores, né? Para adorar o Senhor. Eu passo ali alguns minutos adorando e tem louvores realmente que o compositor, aquele artista, aí eu vou usar a palavra artista, ele encaixa no propósito e escuta o que está rolando no céu. Porque quando você escuta aquilo que está rolando no céu, passa a ser sucesso. Uma vez eu conversei com um produtor musical, e ele era produtor musical, mas ele não era convertido. Ele falou assim, não, certamente esse aqui vai fazer sucesso. Aí eu falei assim, eu discordo, porque quem dá o sucesso é o Senhor. Talvez a musicalidade seja excelente, os arranjos sejam lindos, mas se é da vontade de Deus, se tu está tocando no céu, vai ser sucesso, porque a essência do homem é escutar aquilo que está no céu, né? Por isso que a pastora falou nisso, que tem louvores, né,
que sai do céu e volta para o céu. Te conectam com o céu. Tem alguns louvores que eu tenho escutado e, de fato, tem me levado para o céu, sabe? Eu até outro dia falando com uma amiga, a Ana Nóbrega, aí eu falei assim... Ana, eu estava falando de um determinado cantor, né? Levita, o ministro de louvor. Eu falei assim, eu não sei se ele entendeu tudo que ele escreveu nessa letra, mas a letra dessa canção dele tem uma complexidade que me arrebatou. E tem louvores que te faz você levar você no céu, né? Que você te conecta com o trono, que te conecta com o propósito. A adoração ela tem que ter esse propósito, de ser profética, né? Uma adoração que desperte na igreja, que traga não somente alento para a alma, porque muitas vezes para mim é uma música cristocêntrica. Nós estamos louvando muito a Deus muitas vezes com aquilo que a alma está precisando. Mas se você louvar com aquilo que o Espírito está querendo, né? O Espírito dominando a alma, sabe? Abafando a carnalidade, trazendo você para o propósito, você flui no Espírito, você esquece. Tanto é que quando a gente está passando por problemas, com lutas, quando você ora ao Senhor, parece não, você é abstraído dos problemas. Os problemas continuam, quando você acaba a oração, os problemas continuam lá, mas o Espírito está fortalecido e você tem, sabe, maturidade. A adoração é isso, é você... Paulo e Silas na prisão. Né? A dor das chibatadas, mas o que fez acontecer foi aquela adoração, sabe, satisfatória ao céu, que eu garanto, talvez aquelas dores das chibatadas não passaram depois do tremor, mas o impacto que ocorreu isso, né? Eu acho que muitas vezes a igreja perdeu um pouco isso por causa da alma, né? Estamos mais comprometidos com a alma do que justamente com o espírito. E aí não tem adoradores em espírito, tem adoradores em alma e nem em verdade. Então, é verdade. E para quem está ouvindo, né, esse podcast, como consideração final, você que é chamado, é um adorador e é chamado para falar de adoração, qual a mensagem que você poderia deixar? Eu acho que enquanto nós estávamos conversando, essa definição de adorador, né, eu gostaria que pudesse estar mais presente assim no coração das pessoas, porque de fato o adorador é aquele que entrega ao Senhor, mas se adorar é corresponder à revelação que o Senhor nos deu, e na revelação que o Senhor nos deixou foi que o amor é o centro, é a realidade central dessa vida em Cristo, né? Amar ao Senhor e amar ao próximo como nos amamos. Nessa relação de amor ao Senhor, amar ao próximo, a gente percebe ali um mistério, né? Porque se a revelação nos diz, e amar ao Senhor é responder à sua revelação para amarmos o nosso próximo, então amar a Deus é amar o próximo. Quando amamos ao próximo, estamos amando a Deus. Quando nós, de forma a corresponder à sua palavra, estamos amando as pessoas ao nosso redor, nós estamos adorando. Então adorar não é simplesmente um olhar para o alto, mas é olhar para onde o Senhor está olhando. Eita. E o Senhor está olhando para baixo. Né? Então que nós sejamos esses adoradores a quem o Senhor procura. Né? E se Ele está procurando, é porque tá em falta, né? Não está assim em todos os lugares. Pessoas que olham para Ele, entendem quem Ele é e para quem Ele está olhando, e passam também então a corresponder ao coração de Deus. Isso é o adorador. Lindo. É verdade. Então, que momento precioso, o tempo passa correndo, e que momento precioso. Só tenho a agradecer a sua gentileza de participar do podcast, porque o teu tempo é muito corrido, e que você possa compartilhar com muitos, para que as pessoas possam aprender cada dia mais que Deus está buscando por adoradores. Seja um verdadeiro adorador, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor João. E quem mora no Recreio, pastor João, Barra, Recreio, pastor João está com a igreja lá, Unidade em Cristo. Fala o endereço aí. Nós estamos lá na rua Professor Hermes Lima, número 50, e fica ali próximo do posto 9.
E é uma igreja que está tentando trazer a essência de literalmente adoradores em espírito e em verdade. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, compartilhe e também deixe o seu like e o seu comentário. Até o próximo.